Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu recebo mais uma vez o professor de Economia e de Finanças Vinícius Montgomery e hoje nós vamos conversar sobre as consequências econômicas dessa pandemia. Então vai ser um assunto muito importante, vamos tratar sobre investimentos também, então fique até o final, hein? Professor Vinícius, muito obrigado mais uma vez por aceitar o meu convite. Já gravamos várias outras entrevistas que foram super legais e essa também vai ser uma entrevista muito bacana. Vinícius, depois de 3 meses e meio de isolamento pela pandemia, eu já gostaria de iniciar a entrevista te perguntando quais as consequências dessa crise do coronavírus na economia. Tudo bem com você? Oi, Matheus, como é que tá? Tudo certo? Aqui tudo bem. Então, na verdade é o seguinte, né? A pandemia ela trouxe aí, né, como principal medida aí dos governos o isolamento, né? Isolamento social, e isso levou aí ao fechamento, né, de algumas empresas, né, algumas lojas principalmente, ou pelo menos a restrição, né, de entrada aí das pessoas, né, e também a mídia o tempo todo falando sobre a doença, sobre a gravidade da doença, que de fato, né, tem alguns casos muito graves. É, então isso levou as pessoas a consumirem menos, né? Então, empresas fechadas, pessoas consumindo menos. Então isso aí já traz, né, algumas consequências aí bastante severas do ponto de vista econômico. Né? A primeira consequência bastante severa aí é a geração de desemprego. Né? Quer dizer, hoje, o último dado que saiu, né, tem aproximadamente 7,8 milhões de brasileiros que perderam o emprego, né? Ou seja, aumentou o desemprego aí em 7,8 milhões. A estatística oficial do IBGE está dando como a taxa de desemprego em 12,9% da população economicamente ativa, mas na verdade já tem gente falando que a taxa real aproxima de 20%, né? Ou seja, a cada 5 brasileiros em idade de trabalho, pelo menos um está desempregado. Temos uma outra consequência importante, que é a redução, né, da arrecadação do governo. Então isso está fazendo aumentar aí o déficit público, né, o déficit fiscal e a dívida pública. Né? Então tudo isso são consequências negativas aí, né, da economia, piorando a vida dos brasileiros de forma geral. Né? Na verdade a crise é mundial, mas focando aqui na realidade brasileira, a gente vê que a gente estava começando a sair de uma crise e entramos em uma outra crise muito mais grave, né? Talvez a crise mais grave desde que se mede aí os dados, né, da economia aí do país, né? Então, está sendo complicado. A gente espera que volte logo, né? Mas aí depende de vacina, depende de medicamentos e de uma série de outras coisas. Sim, diante de todo esse cenário que você acabou de falar, né, Vinícius? Muita gente está se perguntando o que poderia ser feito então para uma recuperação mais rápida e consistente da economia. Então, Matheus, na verdade, o que está acontecendo na economia brasileira é que ela tem crescido, né, num ritmo lento, independente aí da crise, pelo menos aí há uns 10 anos já, né? E na verdade isso é porque nosso país ele tem uma economia muito travada, né? Então, muita burocracia, muita dificuldade para se abrir um novo negócio, né? Leis confusas, né? Uma constituição que não dá liberdade para o empreendedor, para aquela pessoa que é inovadora, criar coisas novas, né? Uma economia muito fechada, a economia muito fechada, ela acaba tendo baixa produtividade, né? Então tudo isso produz, né, o que na economia a gente chama de ciclo vicioso, né? Mais ou menos para quem está nos assistindo entenda exatamente o que, que é isso, né? Funciona mais ou menos assim. Se as pessoas elas compram menos, consomem menos porque o salário é muito baixo, né? As empresas também vão produzir, vão vender menos e vão produzir menos. Só que ao produzir menos, né, gera menos emprego, também menos arrecadação, e o fato de gerar menos emprego vai fazer com que menos pessoas consumam ainda, né? Quer dizer, a renda nacional fica mais baixa do que poderia estar, né? E aí o consumo, de novo, ele é menor. A empresa, o empresário, vendo que o consumo não é
elevado o suficiente, corta investimentos, e ao cortar investimentos, né, a economia não expande. Então é mais ou menos igual numa empresa. Se a gente deixar de pensar na economia como um todo e pensar numa empresa, é só a gente pensar assim, a empresa que não investe, ela não evolui. Né? Então, o nível de investimento no Brasil ele é muito baixo, justamente porque a carga tributária é alta, né? E porque o endividamento do governo é alto, então ele também não pode investir. Né? O endividamento das pessoas é alto, também as pessoas não podem investir. Né? Então, tudo isso faz a economia ficar um pouco travada. Né? Então, há necessidade, né, mais do que urgente, de fazer algumas reformas. Né? A gente tem ouvido falar aí bastante sobre a reforma administrativa, que é enxugar um pouquinho aí o tamanho do Estado, né, diminuir, né, a onipresença estatal na economia brasileira. Né? Seria uma forma de tentar, né, levar a economia para um ciclo de crescimento. A reforma tributária, né, que é diminuir um pouquinho aí a confusão dos tributos, não só o valor, né, elevado dos tributos, mas também a legislação complexa aí de tributos. A reforma da Previdência foi feita, né, o ano passado, mas ainda não é uma reforma ideal, precisaria repensar de novo essa questão da Previdência. Né, e uma série de outras questões, né, que vão travando a decisão do empresário de investir, de gerar emprego, e obviamente leva a economia para esse crescimento muito baixo, né, e com dificuldade aí de trazer bem-estar para a população brasileira. Matheus, acho que é bem interessante, né, comentar, né, que nos países onde as pessoas vivem bem, o protagonismo da economia é das empresas, ou seja, são as empresas que geram emprego, são as empresas que fazem a economia, né, ir para frente, gerar inovação, gerar novidades. E no Brasil o modelo econômico não é esse, né, infelizmente. No Brasil sempre tem aquela ideia de que o governo tem que estar à frente da economia. Na verdade, o papel do governo é mais de colocar as regras de funcionamento da economia, não de efetivamente fazer a economia, né, andar. Então, o modelo nosso está errado, né, precisa ser um modelo um pouco mais liberal, mas eu acredito que com o tempo isso as pessoas vão se dar conta disso e vão, né, acabar pedindo, né, e elegendo pessoas, né, políticos que tenham essa visão. Agora, com relação à crise, né, é comum a gente comentar que a crise ela tem alguns formatos, né? A gente costuma falar que a economia se recupera de uma crise num formato de V, de W ou de L. Né? O que seria o formato de V? A economia está bem, de repente vem a crise, ou seja, afunda a economia, né? Só que aí depois ela tem uma recuperação rápida. Né? Então, desceu e subiu rápido, então no formato de V. Uma situação um pouco pior, né, seria a recuperação da crise no formato de W. Ou seja, a economia afunda por causa da crise, e aí o governo toma algumas medidas, ela volta a subir um pouquinho, só que vem outro baque, né, de crise, a economia afunda de novo e depois ela sobe, né, se recuperando então da crise. E a pior situação, né, e aí isso que dá medo na gente, né, é a situação da recuperação, na verdade, do L, né, não é nem recuperação, que seria a economia entra em crise, a atividade econômica baixa demais e depois ela leva muitos anos para se recuperar. Então ela fica embaixo, fica na parte de baixo, né, e quando isso acontece, claro, a população vai ficando sem emprego, vai aumentando a pobreza, aí gera problemas sociais. Então é preciso fazer, né, tomar medidas e fazer reformas para que a nossa recuperação ela não seja em L. Né? Quanto mais rápido a economia voltar a gerar emprego, voltar a gerar investimento, melhor para todo mundo, não só para empresários, mas para as pessoas que precisam de emprego, para o consumidor que quer, né, novidade nos seus produtos e serviços consumidos, e até mesmo para o governo, né, porque se a economia se recupera, a arrecadação de tributos aumenta, né, em todos os entes federativos, federação, estados e municípios. Sim, e você citou aí a palavra investimentos, né? E também nós temos um outro grande problema, eu acredito que é um problema histórico, que é a taxa Selic. Ela nunca esteve tão baixa como está atualmente agora em 2020. Então, eu gostaria de perguntar, para os investimentos, o que significa essa taxa Selic tão baixa?
Então, Matheus, isso é uma coisa que as pessoas têm se perguntado bastante, né? O que que significa uma taxa Selic tão baixa? Na verdade, a taxa Selic é a taxa de juros, né, da economia. Ela acompanha mais ou menos o ritmo da inflação. Então, quando a inflação está alta, né, é preciso elevar a taxa Selic para diminuir, então, aí a demanda e, na verdade, equilibrar a oferta e demanda e fazer com que a inflação, os preços, né, deixem de subir. Acontece que no Brasil a inflação já vem vindo, né, num ritmo mais lento, e aí com a crise do coronavírus, justamente porque a demanda caiu muito, muitas pessoas estão deixando de comprar, deixando de viajar, deixando de, né, de ir a restaurantes e outras coisas do tipo, outras atividades comuns do tipo. Então isso fez com que houvesse uma redução aí na demanda. Obviamente a inflação caiu, os preços não sobem, né? E aí o governo ajusta a taxa Selic para baixo, né? Já que não há necessidade de manter a taxa Selic muito alta. Só que tem um outro problema, a taxa Selic ela também representa o custo do dinheiro, o custo do capital para o investidor, né? Então o fato da taxa Selic estar muito baixa, isso significa que isso estimula, né, investimentos produtivos, né? O empresário que quer construir um novo negócio, que quer investir no setor imobiliário ou em outros setores, com taxa Selic muito baixa, como está acontecendo hoje, isso é excelente, né? O investimento ele só não está acontecendo, né, de uma forma como a gente esperava, justamente por causa do coronavírus. Eu acredito que se a taxa Selic se mantiver baixa e a economia se recuperar do coronavírus, né, aí sim a gente teria um crescimento econômico mais vigoroso, já que os investimentos voltariam. Agora, para o investidor comum, pessoa física comum, que estava acostumado a investir, né, em ativos de baixo risco, por exemplo, investir em renda fixa, né, a taxa Selic muito baixa, hoje, né, o investimento em alguns fundos, né, de renda fixa e também na poupança, hoje perdem para a inflação. A inflação projetada para esse ano é de 1,64, 63, se eu não me engano, né? E o rendimento, por exemplo, da caderneta de poupança está em 1,57. Então, assim, acaba não valendo muito a pena fazer investimentos, né, desse tipo. E aí, então, aquela pessoa que tem um dinheiro guardado, que quer fazer investimentos, ela tem basicamente aí dois ou três caminhos, né? Um seria investir em ativos de renda variável, por exemplo, bolsa de valores, né? Só que aí isso tem um pouco de risco, né? Você pode ganhar ou perder, né? Normalmente as pessoas que vão para a bolsa de valores não podem esperar bons resultados no curto prazo. A bolsa de valores é indicado para investimento de prazo um pouquinho mais longo, né? A outra opção seria investir na área do setor imobiliário, como eu disse antes, a taxa Selic muito baixa estimula, né, o setor de construção civil, então a área imobiliária ela tende a ter um crescimento maior, né, aliás com bom rendimento no médio e no longo prazo. E uma terceira opção seria montar um negócio, né? Ou seja, tirar do papel aquela ideia, aquele sonho, né, de ser empreendedor, de gerar novos negócios, de criar novos produtos, de atender necessidades não atendidas aí na população, né? A hora é agora, Matheus, porque né, com a taxa Selic muito baixa como está agora, né? Então é a opção, é o momento exato aí de fazer esse investimento, né? Já que o custo do capital está tão baixo. Legal. Bom, então para você que está assistindo e você que quer investir ou já investe, estão aí três ótimas opções alternativas de investimentos. Os contatos do professor Vinícius estarão na descrição deste vídeo, caso você queira tirar alguma dúvida, entrar em contato, ou você pode comentar aqui também no vídeo, nós vamos te responder. Vinícius, mais uma vez, muito obrigado. Essa entrevista foi super legal e espero fazermos mais uma outra. Então, até a próxima. Obrigado, Matheus. Estou sempre à disposição aí. É muito bom falar com você, né? Falar com o pessoal aí sobre economia, sobre finanças, né? Que é um assunto que eu gosto bastante. Estou sempre à disposição. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.